A paz do Senhor para a igreja, amém? Amém. Louvado seja o Eterno. Vamos continuar aprendendo sobre um tema que já começamos na escola bíblica. O fruto do Espírito na vida cristã. Os cristãos somos nós. Sem mais delongas, gostaria que você abrisse a Bíblia, o livro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas capítulo 5, nós vamos estender um pouquinho a leitura. Vamos ler do versículo 16 até o versículo de número 25. Até o versículo de número 25. Amém, igreja? Amém. A palavra do Eterno nos diz assim: digo, porém, andais no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais que porventura seja do nosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E as que são de Cristo Jesus, e os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Glória a Deus. Amém, igreja? Vamos orar? Amantíssimo Deus e eterno Pai, mais uma vez estamos aqui, Senhor. Nós lhe entronizamos, Jesus. Pedimos permissão para adentrar ao Santo dos Santos e expor sobre a sua palavra. Senhor Jesus Cristo, que a sua palavra, assim, meu Pai, como nós o acreditamos, venha surgir diferença, Senhor. Venha ao encontro das nossas vidas, das nossas necessidades, a pró que alcancemos, ó Jesus Cristo, a estatura de varões perfeitos. Fomos nascidos, ó Senhor Jesus Cristo, criados, escolhidos, ó meu Pai, para dar frutos. E, ó meu Pai, neste momento estamos numa guerra travada, e através dessa palavra, dessas estratégias, conseguiremos vencer. Fica conosco, predispõe a minha vida e a vida da igreja a receber, a ouvir e a ser ensinado por esta palavra, e que hoje nós possamos sair daqui continuamente transformados. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o Eterno. O fruto do Espírito na vida cristã. É interessante como a Bíblia relaciona sempre a igreja como algum vegetal, alguma árvore, algum tipo de, do reino plantae aí, Sempre somos chamados a dar algum tipo de fruto. Jesus mesmo citou que ele era a videira verdadeira. Diz que os campos estão, E já que por sua vez somos comparados a esse tipo de planta, quer dizer que nós fomos chamados para dar algum tipo de fruto. Nós não fomos chamados meramente por incoincidente, mas fomos chamados para dar algum fruto. Existe uma dessas comparações que compara o trigo e o joio, A diferença do trigo e do joio que se dá a partir do momento da colheita, não é isso? Até porque o joio não produz grão, não produz fruto nenhum, e o trigo sim. E quais são os frutos que nós temos? Qual é o fruto que nós temos produzido? Nós, como cristãos,
assim como nós dissemos aqui na lição da escola bíblica, devemos condizer com esse prenome de cristãos. Nossa vida tem que condizer com isso. Nesse capítulo, nessa peça em que nós lemos, não adianta nós logo entrarmos ao assunto sem nós entendemos o pano de fundo que acontecia ali. Hoje nós lemos que o apóstolo Paulo estava enfrentando algum problema com alguns falsos judaizantes ali, que estavam proferindo algumas palavras duvidando do seu ministério. Além desse problema, existia outro. Se nós formos ler o objetivo de Gálatas, é exortar e repreender sobre um grupo de pessoas que traziam falsos ensinamentos. Entre eles, existia ali também, além disso, conflitos pessoais dentro da igreja. Sabe aquele problema de comunhão, de amizade? Sabe igreja ou não? Tinha esse tipo de problema. Existiam muitos conflitos pessoais dentro da igreja. Existiam membros se gladiando. É isso que acontecia, é isso que Paulo estava enfrentando ali. Paulo trata, na verdade, nesse aspecto aqui, nesse tema, nessa peça, de dois problemas. Um é o legalismo, com questão às leis. E o segundo eram de conflitos internos dentro da igreja. Nós temos conflitos dentro da igreja? Não tem? Nós temos conflitos em todos os lugares, porque pessoas pensam de maneiras diferentes, têm opiniões contrárias, não é isso, irmão? É isso que acontece. E mediante como eu disse na lição da escola bíblica, esse é o diagnóstico e o prognóstico, Paulo pensa logo com ele: o amor produzido pela ação do Espírito Santo aos convertidos resolveria esse impasse. Se os cristãos entendessem e conseguissem gerar esse fruto de amor, todos esses problemas seriam resolvidos. E uma vez que existissem problemas, significava que os membros não condiziam com uma conduta cristã. Eles não estavam produzindo esse fruto do Espírito. Deveriam produzir. Outra coisa que Paulo deixa bem enfatizado, que aquele que promove o amor, aquele que tem o amor, e que o amor, ele é cumpridor da lei de Deus. Ok? Versículo 13. Nós começamos do 16, mas vamos voltar um pouquinho por 13, que diz: a liberdade é limitada pelo amor. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. A liberdade nos traz a liberdade da culpa. A liberdade que Cristo nos deu nos trouxe a liberdade da condenação, não é isso? Só que o apóstolo Paulo aqui nos diz que nós não devemos usar dessa liberdade para dar ocasião à carne. Quando nós dizemos ocasião à carne, não é esse tecido que o conjuntivo que nós temos, não é essa parte, esse órgão, mas são todas as concupiscências, tudo aquilo que o nosso coração deseja, o coração do velho homem. Não dá lugar para esse tipo de coisas terrenas, vontades mundanas, sabe, os prazeres sensórios, aquilo que me faz bem para a minha carne, que afaga a minha carne, mas que faz mal para o meu espírito. Dar ocasião à carne. E dar ocasião à carne faz parte da nossa natureza, porque somos nascidos do pecado. Nossa carne é inclinada, nós somos inclinados a procurar esse tipo de coisa. Só que nós devemos travar uma luta contra ela. A liberdade, não para fazer aquilo que desejamos, pois nós desejamos o mal, mas realizar uma vontade que não é nossa e não faz parte da nossa natureza. Olha só, Romanos 6:22 diz assim, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tenham o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Fomos libertados desse tipo de pecado. Nós temos que entender que o pecado já não deve mais dominar a nossa vida. Ele não deve mais dominar a nossa vida, porque nós fomos feitos uma nova criatura. Para entender, tem um escritor chamado Warren Wiersbe, que ele faz uma analogia quando Noé, ali na ocasião da arca, ele soltou primeiro um corvo, não foi isso? Ele disse que em certa ocasião o corvo foi, voltou, e em certa ocasião o corvo não voltou mais. E depois de algum tempo ele soltou o pombo, O corvo, como
aqui no Brasil ainda ele não existe, mas ele é um animal assim comparado mais ou menos com um abutre, vai. Ele é carniceiro, né? Então logo quando ele não voltou, significa que ele encontrou alguma coisa ruim ali para ficar, porque ele é sujo, ele procura aquilo que é sujo, que é imundo. E depois que ele viu que a pomba foi e ficou, significa que ela achou um ambiente estável, limpo, puro para se ficar. A briga do nosso espírito com a nossa carne é mais ou menos assim. A nossa carne sempre procura aquilo que é imundo para ficar, e o nosso espírito procura aquilo que é limpo para estar. Esse é o tipo de relação que nós temos. Sempre somos inclinados a nos envolver com coisas ruins, e às vezes nós nos envolvemos e nem notamos, porque a nossa carne é inclinada a isso. Sabe, irmã? É mais ou menos isso. Nós temos que entender que é dessa forma. Não é porque fomos chamados pela graça que hoje em dia somos cristãos, embaixadores do reino de Deus, que estamos livres desse tipo de coisa. A luta continua travada, a luta é diária. Isso acontece dentro do nosso coração. A cada dia devemos mortificar. E a escolha é simples. Seremos servos de quem? Da carne ou do Espírito? Do mundo ou de Deus? E nesse aspecto, como eu dizia que existiam conflitos internos, se nós escolhemos ser servos do Espírito, das coisas do Espírito, nós escolhemos ser servos uns dos outros. A vontade do Espírito é essa. Ou seja, fazer a vontade da carne ou a vontade do Espírito. Se optarmos pela vontade de Cristo, do Espírito, sejamos servos uns dos outros. Não pode haver esse tipo de conflito. Logo ele diz também no versículo 14: porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Existem aqueles que usam essa palavra para dizer que a lei não existe mais. Não significa isso. O amor, ele é o cumpridor de toda a lei. Amém, igreja? Amém. Como isso, irmão Jacó? Quem ama seu irmão cumpre a lei. E a igreja em Gálatas esquecia desse principal aspecto. Se preocupava muito nos 613 mandamentos, dos legalismos. Mas mediante a esses conflitos, isso nos mostrava que eles estavam esquecendo o principal, que é o amor. O amar. E quando nós dizemos amar nosso irmão, é só o irmão bonitinho de terno e gravata do nosso lado? Sim ou não? Não, não é. Como isso? Vamos lá. Não adulterarás. Esse é o mandamento? Não desejar a mulher do meu irmão. Olha só, se a gente parar para pensar, sempre está relacionado com um relacionamento com o meu irmão. Não dirás falso testemunho. Respeitar o nome do meu irmão. Não furtarás. Eu vou respeitar as propriedades do meu irmão. Olha como tudo tem a ver com relacionamento, meu querido. Não matarás. Eu vou respeitar a vida do meu irmão. Não cobiçarás. Não desejar nada que é do meu irmão, mas abençoar a vida dele. O amor ao próximo, ele é cumpridor de toda a lei. Glória a Deus. No versículo 15, nós entendemos o agravante de toda essa situação. E se existe um escritor, existe um escritor, ele está fazendo um livro sobre ironias na Bíblia, e esse é um trecho deles, que diz assim, ó: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Eles estavam se mordendo, eles estavam se gladiando, irmã Elisama. Eles estavam ali brigando um com o outro. E quando o apóstolo Paulo diz briga, era briga mesmo. Eles estavam brigando, porque um pensava de uma forma, o outro pensava de outra. E o amor aonde ficava nesse aspecto? A ponto de que Paulo diz assim, ó, olha, veja bem: se vos, porém, devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Ou seja, vê se não extingue a espécie dos cristãos ali, porque vocês vão acabar se matando e não vai existir mais cristão. Imagina que tipo de conceito de briga que existia ali na época. Olha o problema que Paulo estava enfrentando. E daí, identificando esse problema, qual que é o nosso plano de ação, né? Agora eu vou perguntar uma coisa para a igreja e vocês podem responder para vocês. Não precisa ninguém responder aqui. É fácil amar a todos os irmãos? É fácil amar a quem nos faz mal? Não é, né, irmão? Não é. É fácil ter todas as qualidades de um cristão genuíno como fruto do Espírito?
É fácil? Também não é, né, irmão? E como conseguir alcançar a todas essas qualidades? Daí o apóstolo Paulo nos dá uma receita, nos dá conselhos de como conseguir isso. Paulo mostra como é possível. E ele começa mostrando, e nós temos que entender, já que isso não faz parte da nossa natureza, que nós não vamos conseguir isso sozinhos. Só que parece que o apóstolo Paulo diz assim: ei, vocês não estão sozinhos. Deus deixou um Espírito Santo para ajudar você a amar o seu irmão, para ajudar você a suportar a dor, para ajudar você a suportar aquele tapa na cara, aquela dissensão. O Espírito Santo, ei, sozinho você não vai fazer. O Espírito Santo está aí com você para isso. Amém. É Ele que vai ajudar a você cultivar o fruto do Espírito na sua vida cristã. Aleluias. Ele enviou o Espírito Santo para produzir um fruto do Espírito e tornar isso possível. Nós não conseguiremos sozinhos. Quando nós dizemos que a Bíblia compara-nos ali como uma árvore, né, como algum vegetal que produz fruto, é muito interessante, porque o fruto é a expressão final da árvore. A árvore ali, nós aprendemos na aula de ciências que ela tem ali a raiz, o caule, não é isso que acontece? A copa com os galhos, as folhas e por fim os frutos. Existe numa árvore um sistema vascularizado que chama-se xilema e floema. O que acontece? O xilema, ele pega todos os nutrientes do solo e passa para cima da árvore. E depois a árvore, o que ela não utiliza, ela volta para baixo. Então existe uma coisa constante. Eles têm que estar ligados aonde recebe esse nutriente. A árvore tem que estar ligado aonde existe água, que é da onde ela tira os principais nutrientes para se manter, né? A ligação e nutrição, né, entre a água e a raiz. E nós só conseguiremos dar fruto se nós estivermos ligados numa água, e a água é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Ele é a videira verdadeira. E quem vai produzir fruto? É aquele que estiver ligado em quem? O ramo que estiver ligado a Ele. E o objetivo do fruto, qual que é o objetivo do fruto da árvore? É a alimentação, irmão Nilson? É bom comer um fruto, não é? Mas esse é o objetivo? É ou não? Não. O objetivo do fruto é gerar outra árvore. Através do fruto do Espírito, meu querido, eu profetizo na sua vida, você vai conseguir gerar outras árvores. Você vai conseguir, através do fruto do Espírito, cultivado e ajudado pelo Espírito Santo, externar toda essa graça do Pai, toda essa mudança de vida, assim como Paulo mostrou no livro de Gálatas, e conseguiu uma conversão genuína de diversas pessoas, e essa foi a confirmação do seu ministério. Oh, aleluia, Senhor. Logo, para termos esse fruto do Espírito, nós temos que vencer uma batalha, que é contra a nossa carne. Essa batalha não é fácil, meu querido. Não adianta eu te enganar falando que vai ser fácil, porque não vai. Talvez antes de nós conhecermos o Evangelho, nossa vida, a gente fazia o que a gente queria. Se a gente gostava de fazer tal coisa, a gente fazia. Às vezes nos sentíamos bem, às vezes não. Mas a partir do momento que você assumiu um compromisso com Deus, que Ele te escolheu, a partir desse momento, meu querido, não existe paz, porque você travará uma batalha entre a sua carne e o seu espírito. Isso é constante, isso só vai acabar na vinda de Cristo, só no advento de Cristo. Primeiro, o conselho de Paulo: acreditar na promessa do Espírito Santo e na sua ajuda. Acredite na promessa do Espírito Santo, que seria um consolador, um ajudador nos dias de hoje. E acredite na ação de Deus através dele na sua vida. Versículo 16: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei as concupiscências da carne. Andais no Espírito, e jamais você vai se inclinar para as coisas da carne. Jamais você vai consumar esse desejo da carne. Mas para isso precisa andar no Espírito. Só será possível com o auxílio do Espírito Santo. Andar no Espírito é viver sobre a sua orientação.
sobre a orientação do Espírito Santo, ou seja, suas decisões, suas escolhas, o seu saber, a administração de conflitos, não é através da minha inteligência, daquilo que eu sei, da minha faculdade mental, mas é através da inclinação do Espírito. Cada tomada de decisão, cada palavra que nos vem para dizer, devemos ser orientados, ser seguidos, andar com o Espírito, sintetizar ações, gerenciar conflitos. O pastor Saulo disse aqui uma coisa muito interessante um dia, que ele disse que não existe diferença entre nós cristãos nesse aspecto, por favor, entre nós cristãos e a pessoa do mundo numa tomada de decisão. Todos nós nos advém todo tipo de dificuldade. A dificuldade que acontece lá, acontece comigo aqui. Com a pessoa do mundo, acontece comigo também. Só que a diferença é que nós temos o Espírito Santo aqui, e nós sabemos sintetizar e tomar uma decisão certa. Graças a Deus. É através do Espírito, não é através da nossa capacidade. O Espírito nos ajuda a administrar. O Espírito Santo de Deus nos ajuda a sintetizar e a tomar essa decisão coerente e correta. Só que, para andar no Espírito, nós devemos saber cultivar uma vida espiritual. Adianta nós termos uma vida 100% carnal e tentar andar em Espírito? Não adianta. Aleluia, Senhor. Isso nos mostra que para cultivar essa vida espiritual, a primeira coisa que eu digo, sem medo de errar, você precisa ter tempo para cultivar essa vida. Você precisa ter tempo com Deus. Você precisa ter tempo na oração, tempo de adoração, tempo de estudo, tempo de louvor. Você precisa investir tempo na sua vida espiritual. Amém. Nós temos que cultivar o andar em espírito, alimentar o espírito e não a carne. Daí volta aquela comparação do pastor americano: 2 cachorros brigando, quem que vai vencer? Aquele que é mais bem alimentado. A quem temos mais alimentado, meu querido? A quem eu tenho mais alimentado? A minha carne ou o meu espírito? O mundo aí fora nos puxa para alimentar a carne. O dia passa às vezes que a gente nem vê. Isso eu digo porque acontece comigo diariamente. E nós temos investido tempo no nosso andar em espírito. E temos investido tempo na nossa vida espiritual. Temos investido tempo em ler bons livros, ler a palavra de Deus, louvar e adorar a Deus, mesmo não estando aqui na igreja visível. Você é a igreja de Cristo. Amém. Você é a igreja, como diz aqui o pastor Tiago, a igreja invisível. Você faz parte da igreja, não é isso? Essa é a visão. Dentro do seu cotidiano deve haver louvor, deve haver pregação da palavra, deve haver ministração. Glória a Deus. Que nós saibamos a cultivar uma vida espiritual e façamos desse cultivo um estilo de vida. Amém. Aleluia, Senhor. Porque a nossa carne é assim, meu querido. Às vezes ela está lá, nós alimentamos o espírito, mas basta um pequeno gostinho daquilo que é errado para ela prevalecer sobre o espírito, para a carne prevalecer e para ferir o seu instinto de dominância e prevalecer sobre o espírito. Por isso, meu querido, eu te digo: se blinde, se cerque, viva uma vida espiritual, se precaveja de tudo isso. Faça assim como Noé, depois que construiu a arca, Deus, por sabedoria, pediu para ele passar o que na arca? Betume para tampar todas as frestas. Se revista de coisas do Espírito, se revista de adoração, se revista de sabedoria, a prova de que as concupiscências da carne não acham lugar no seu cotidiano. Glória a Deus. Se blinde, se cerque e faça da sua vida uma vida espiritual. Precisamos investir tempo para alimentar o espírito. E diz que a palavra diz aqui no versículo 16 que se nós fizermos isso, a vontade da carne jamais prevalecerá. E esse é o nosso objetivo. Amém, igreja? Amém. Segundo o conselho de Paulo, entender, e quando eu digo entender, é entender que existe e entender a importância, que existe um sério conflito diário e que não somos capazes de vencer sozinhos.
Existe esse conflito diário. Eu gostei muito da tradução que a irmã Elisama leu aqui, né? Que diz que nós sofremos pressões diárias. Isso é uma verdade. Versículo 17 e 18. Porque a carne milita contra o espírito. Quando diz milita, significa uma guerra acirrada. E o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais que porventura seja do vosso querer. A carne milita, ela guerreia, ela luta. E essa luta é interna, travada, nos impedindo de fazer aquilo que Deus quer que façamos. E já que nós aprendemos que nós devemos nos blindar e devemos cultivar uma vida espiritual, o que nós podemos fazer para vencer essa militância, essa guerra? Resista. Resistir. E essa força para resistência só virá através do Espírito Santo. Amém. A Bíblia nos mostra, nos ensina. Resistir ao diabo e ele? Será que resistir é ficar franzino, esguio atrás de um escudo esperando que algo mude? Não, é resistir, é ser forte, ser corajoso, expor a palavra de Deus, assumir essa força, esse poder do Espírito Santo através da sua vida. Resista às concupiscências da carne, resista. Glória a Deus. Versículo 17. Porque a carne milita contra o espírito contra a carne. Fase B. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Não façais porventura que seja do vosso querer. Isso significa que a carne nos impede de fazer aquilo que, como cristãos, nós queremos. Ela nos impede. Nos torna escravos sem uma vontade. Aí nós vamos lá para Romanos, capítulo 7, versículo 18. Que diz assim, ó: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, apóstolo Paulo falando, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem, está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, eu... Olha só, o mal que ele não quer fazer, isso nós fazemos. Justamente por isso, meu querido, que nós devemos entender o grau de dificuldade, o grau de importância dessa militância da carne e do espírito, porque às vezes nos leva a fazer coisas que nós não queremos. Versículo 18 ainda diz aqui: mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sobre a lei. Ser guiado pelo Espírito é seguir, é estar atrás, seguindo os passos, estar submisso a quem sabe onde chegar. É estar seguindo os passos do Espírito, a vontade do Espírito na sua vida. Não realizar os nossos planos, mas a vontade do Espírito Santo nas nossas vidas. Para conseguir vencer isso, nós devemos ser guiados por Ele, devemos estar conforme a sua vontade. E diz ainda mais, né? Não estais sobre a lei, ou seja, a carne, ela é condenada pela lei, mas quem é guiado pelo Espírito não está sobre a lei, porque a cumpre. Isso não nos tira a lei, mas expõe mais uma vez que o estar no Espírito, o amor veio para cumpri-la. Terceiro tópico desse conselho do apóstolo Paulo: encontrar as obras da carne em nossa vida e deixá-las, ignorá-las, deixá-las de canto. Versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas, né? E daí aqui ele começa a citar todas as obras da carne. Paulo diz que as obras da carne, que são várias, são conhecidas e estão em nosso meio, porque um dia nós já a praticamos, e às vezes o nosso ser carnal quer voltar a praticá-las. Precisamos nos autoanalisar e, havendo uma, detectando uma, deixar de fazer. São as ações, as obras da carne são as ações do resultado da nossa inclinação para o mal. E daí aqui ele começa uma lista. E essa lista que o apóstolo Paulo diz, é interessante que ela é dividida em quatro pontos, em 4 áreas da nossa vida, que se diz respeito a todas.
E vamos lá a lista. Primeira parte diz sobre a área sexual, que diz a prostituição, impureza e lascívia. Ou seja, tudo que é ilícito, tudo que é impuro, tudo que é imoral, traição, homossexualidade, todo esse tipo de coisa é condenada, é obra da carne. Segunda parte dessa lista diz sobre o relacionamento nosso com Deus e também um meio de religiosidade. Fala sobre a idolatria e sobre a feitiçaria. Lembrando que o apóstolo Paulo estava dizendo isso para quem era da... Olha só. Idolatria é adorar a Deus através de alguma imagem, colocar algo em importância maior que Deus ou a sua vontade e a sua obra. Será que nós temos colocado alguma coisa na frente da vontade de Deus? Idolatria. Olha só o que o apóstolo Paulo dizia. Será que nós temos dado a importância para um algo material ou para alguém que não seja Deus, acima de Deus? E ainda mais, para a sua obra? Idolatria. Feitiçaria é o ocultismo, objetos encantados. E daí a gente vai indo por sua vez. Copinho com água, tapetinho da salvação, areia de Israel. Como que é a casca da onde? Do cajado de Moisés. Tudo isso faz parte, meu filho. A verdade é nua e crua, é dessa forma. Terceira parte aqui das obras da carne diz a respeito dos relacionamentos interpessoais, ou seja, do seu relacionamento com o seu irmão. A primeira dela qual que é? Inimizade. Sabe o que é inimizade, meu querido? É assim, ó, eu não quero nem ver ele. Eu perdoo ele, só que eu não quero estar perto. Eu não quero ele na minha casa tomando café. É não querer a amizade. Existe isso. Ser meu irmão, só que eu não quero ter amizade com ele. Eu não quero abrir a porta do meu coração para ele, muito menos na minha casa. Não dar chance e não querer relacionamento com algum irmão, por algum motivo, ou uma bicuinha, ou porque eu não gosto. Às vezes eu não gosto nem do cabelo do irmão, não quero ter papo com ele. Isso chama-se inimizade. Daí o que acontece, meu querido? Quando nós começamos a analisar isso, nós vemos que esse problema é muito mais cotidiano e atual do que nós imaginamos. É ou não é? Segundo, sobre essa parte de relacionamentos interpessoais, porfia. Alguém sabe o que é porfia? Espírito de briga. Direitos acima dos direitos dos outros. Sabe que assim, eu tenho meu direito e eu quero que prevaleça. Resolvo tudo porque eu estou acima de tudo. Eu resolvo, não pode deixar que eu resolvo. É espírito de briga, de contenda. Isso chama-se porfia. Outra obra da carne: ciúme. Querer ter um relacionamento apenas entre eu e alguém. Ter um sentimento de posse. E por contrário que isso possa parecer, isso não existe apenas entre casais, entre cônjuges, mas às vezes existe até entre amigos, irmãos. Não. Você quer prova de amizade? Então seja só meu amigo, não seja amigo de mais ninguém. É a obra da carne. Outra obra da carne: ira, raiva, desejo do mal a alguém, não suportar a presença da pessoa e ter uma explosão quando a vê. Às vezes nós não temos isso cotidianamente, mas em algum momento nós já tivemos. Quando pisa no calo e o calo da gente está doendo, e vocês me entendem quando eu digo calo, nos vem esse sentimento. Isso não é obra do Espírito, mas isso é obra da carne. Nós temos que entender nosso inimigo para nós vencermos ele, meu querido. Outra obra da carne: discórdias. Sabe aquela pessoa que quando vem um projeto ou uma opinião ou alguma ideia, ela discorda? Ela sempre tem uma visão contrária. Tem lá o sinônimo, que é quase tudo que é igual, não é isso? E tem um antônimo. É o senhor antônimo. Tudo que eu digo, ele diz ao contrário. Não pode ouvir uma ideia que pensa ao contrário. Não se realiza no projeto de ninguém, apenas no dele. Isso é uma obra da carne, chama-se discórdia. É o senhor antônimo, eu ainda coloquei aqui, é o senhor contrário. Outra obra da carne: dissensão.
A dissensão ela está relacionada com a discórdia, mas ela é um pouco diferente. É discordar, e além de discordar, eu disputar para que minha vontade prevaleça. Ir contra com todas as minhas forças e não deixar o projeto ir para frente. Eu vou ser um impedimento, porque eu quero que seja do meu jeito. E depois de tudo isso vem a última, que ela é o final de tudo, que chama-se facção. A gente escuta muito facção quando a gente assiste telejornal, não é isso? Mas facção é causar divisão. Divisão dentro da igreja. Daí sabe o que envolve? Aquelas panelinhas que aconteciam. Partidos, grupos. Eu tenho a mesma ideia da irmã, então a gente vai fechar um grupo. Fecha comigo e você está tudo certo, irmão. Isso chama-se facção. A igreja é uma unidade. E nós devemos entender que nós só temos uma cabeça, que é Cristo, meu querido. Amém. Essas são as obras da carne. E são muitas. E diz ainda o apóstolo Paulo que coisas semelhantes a essa você pode englobar nessa lista. Ela vai ficando por aí. Se você quiser incluir alguma, pode incluir tudo que é relacionado a esse aspecto. Ainda mais, a quarta parte sobre essas obras da carne diz sobre mim mesmo, que é a bebedice e a glutonaria. E sabe o que é mais interessante disso? Existe um pregador que diz que o pecado, ele torce a língua da gente, faz uma coisa muito boa parecer ruim. E o que acontece? A respeito dessas obras da carne, o pecado, a nossa carne, aquilo que é ruim, torna algo bom que Deus nos deu num pecado. Não é bom comer, irmão? É ou não é? A minha esposa fala um macarrão que eu amo de paixão. É bom comer. É um bem que Deus nos deixou. Só que o que acontece? A obra da carne, a nossa carne, nos faz comer demais. Ela transforma isso em um pecado. E a bebedice. Quem pratica, no versículo 21, tem o veredito de tudo isso, que diz assim: inveja, bebedice e glutonaria, as coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que praticam tais coisas. Logo nós entendemos que isso não traz apenas um conflito na nossa vida, mas nos impede de ser salvos. Glória a Deus. Mas, respirando bem fundo, depois de ver tudo isso, vem o nosso objetivo: o fruto do Espírito. Quantos são os frutos do Espírito? Quantos são? Quantos? São um. É o fruto, está no singular. É o fruto do Espírito. As obras da carne são diversas, mas o fruto do Espírito é apenas um. Vamos lá. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Era como, para a gente entender como que é esse fruto, imagina um fruto grande. Imagina um cacho de uva. Esse grande fruto, ele se chama amor. E dentro dele existem várias divisões, que é a longanimidade, é o domínio próprio e tudo mais. O principal dele é o amor, é o primeiro a ser dito. É aquele que sintetiza todos eles. É aquele que é cumpridor da lei. É aquele que você deve sentir para com Deus. É aquele que você deve sentir para com o seu irmão. É o amor. Glória a Deus. Amém, Jesus. É o amor que deve ser falado, é o amor que deve ser pregado, é o amor que deve ser externado, é o amor que deve ser vivido, é o amor que deve ser visto por aqueles que estão aí fora, é o amor que quando alguém entra naquela porta para cá ele deve sentir. É este fruto, é o amor, é o principal deles. Amém, Jesus. Aleluia, Zui canta labassubi, aleluia, Senhor. É o principal. Depois temos a alegria. Quem já escutou falar que cristão não deve ser triste, deve ser alegre? Regozijai-vos sempre, orai sem cessar e em tudo dai graça. Às vezes tudo vai mal, mas o cristão está feliz porque ele sabe que Deus está no controle. A alegria, meu querido, é o amor regozijando, que traz felicidade, que completa, que você exterioriza essa alegria e esse amor de Cristo.
Meu querido, se você tem isso, não faz parte da sua natureza, mas é fruto do Espírito. Glória a Deus. O mundo tenta nos deixar tristes, meu querido. Diz que o mal do século, e continua isso há muitos anos, é a depressão, é algo que nos traz tristeza, amargura. Mas o fruto do Espírito, o amor, nos traz alegria. E a nossa alegria vem de Cristo, vem através do Espírito, meu querido. E como eu disse, o fruto, o resultado e o objetivo do fruto é produzir outra árvore. Promova a alegria e o amor de Cristo a outras pessoas, que elas possam ver a alegria no seu semblante, porque você acredita, porque você teve um encontro com o seu Salvador, porque a sua vida produz o fruto do Espírito de amor e alegria. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Outra parte desse fruto é a paz. É um amor em repouso, aquele que cuida de nós e nos deixa tranquilo, mesmo quando tudo vai mal. Como aquela voz suave do Espírito Santo diz: ei, fique em paz, eu tomo conta da sua vida, eu estou contigo. Receba o meu afago, eu estou contigo, você não está sozinho. O amor que nos traz a paz, e essa paz vem de Deus. Glória a Jesus. A paz que o mundo tanto deseja, e em tantos conflitos que nós vemos, ela só vem através do amor de Deus. E se hoje o mundo aí de fora não existe paz, como nós vemos guerra na Síria, guerra no Líbano, guerra no Oriente Médio, é porque estão fora do projeto de Deus. Eles não produzem o fruto do Espírito, não estão condizentes à lei de Deus. Um dia se externaram deste caminho. A paz vem de Deus, meu querido. Não vem através de revolucionários políticos. A paz só vem de Deus. E essa paz, como Jesus disse, essa paz vos dou, né? Essa paz está com vocês, produtores desse fruto do Espírito. Glória a Deus. Amém, Jesus. Outro fruto do Espírito é a longanimidade, ou seja, o amor paciente. Aquele que ama por quantas vezes for necessário, mesmo sem ser correspondido, exercendo a paciência. Sabe quando você ama a pessoa e mostra para ela, daí a pessoa não corresponde, às vezes a pessoa te maltrata, mas esse amor, ele continua amando o seu irmão, amando aquela vida. Isso não é algo natural, meu querido, não é seu direito. Isso faz parte daquele que tem o Espírito Santo de Deus, fruto do Espírito. Paciência, uma palavra muito difícil de falar nos dias de hoje, que nós queremos tudo para agora, tudo para já. Exercendo a paciência. Isso não faz parte da minha natureza nem da sua, faz parte do fruto do Espírito. Outra parte do fruto do Espírito é a benignidade, o amor que faz bem ao próximo, quer o bem sem se importar com as suas próprias vontades. É o amor que faz bem para o irmão, que vê a necessidade dele, independente se ele seja aqui da igreja ou não. E não importa se você vai deixar de ter algo para você, ou que você vai deixar os seus conceitos, os seus planos para um segundo plano, mas você se preocupa apenas em fazer esse bem. Isso não faz parte da nossa vida, é fruto do Espírito. Promover a bondade, a benignidade. Outro fruto que tem altamente relacionado com a benignidade, a bondade. O amor que é bom a todos, sem distinção. Não importa quem, não importa se eu conheço ou não, se eu acho bonito ou feio, fedido ou cheiroso, eu vou ajudar. Outra parte do fruto do Espírito é a fidelidade. O amor que cumpre a sua palavra, obedece, é submisso a um propósito e a uma ordem. Tanto a fidelidade para com Deus, quanto a fidelidade de ser submisso um ao outro, ao seu irmão que está do teu lado, a ser servo dele também. É o amor que ajuda você a cumprir essa palavra. Outra parte do fruto do Espírito, a mansidão. O amor suportando todas as ofensas, sendo calmo, sendo pacífico, sendo manso, não colocando à frente os seus direitos, mas apenas sendo manso. Outra parte desse fruto do Espírito, o domínio próprio. É o amor que gera um autocontrole. E
não menos importante, né, foi colocado aqui no final, porque eu acredito que ele sintetize todos eles também, esse domínio próprio. A partir do momento que a carne não controla mais a minha vida, mas a minha vida é dirigida e seguida pelo Espírito Santo. Você tem domínio sobre as suas escolhas. O amor de Cristo promoveu esse domínio sobre a sua vida, e você será dominado pelo Espírito de domínio próprio. Amém? Amém. Glórias a Deus. Versículo 23. Ele termina falando da mansidão, domínio próprio. E daí ele diz, né? Contra essas coisas não há lei. Ou seja, quem tem esses frutos do Espírito e consegue praticar, né, não pratica nada contrário, é cumpridor da lei. Versículo 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne e as suas paixões e as suas concupiscências. Graças a Deus. Sintetizando tudo, aqueles que estão em Cristo Jesus crucificaram a sua carne. Isso sabe o que significa, meu querido? Que a nossa carne, as nossas paixões já foram crucificadas com Cristo lá no Calvário. Não existe mais domínio pela sua vida. E se hoje nós praticarmos essas obras da carne, nós estamos colocando invalidade no sacrifício de Cristo. Olha como é sério. Todas essas concupiscências da carne, elas foram crucificadas com Jesus. Isso já não nos domina, não deve fazer parte da nossa vida. Versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Uma vida condizente a um ser cristão espiritual. Meu querido, galgue isso, busque isso, resista às obras da carne e galgue uma vida alicerçada pelo fruto do Espírito, que nós saibamos cultivá-lo. Resumindo aqui, que já deu meu horário, o fruto do Espírito diz respeito a uma mudança de caráter, aquilo que nós realmente somos. Eu disse aqui na escola bíblica que a psicologia nos mostra que quando uma pessoa muda, é porque ela muda de interesse, é porque ela muda de conceito, ou ela sabe tomar um tipo de decisão diferente, não porque muda realmente o caráter. Só que Deus muda. Existe uma diferença muito tênue em caráter e reputação. Reputação é aquilo que eu quero que você veja de mim. Agora, caráter é realmente aquilo que eu sou. E o fruto do Espírito, ele vai ali dentro do seu coração e ele